Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 14 e 15 do livro Bem Me Quer Mais de Ciências do 5º ano. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhem. Temos aí grupo de alimentos. Com base na principal função que exercem no corpo, os alimentos podem ser divididos em 3 grupos: energéticos, construtores e reguladores. Dos alimentos energéticos, obtém-se a energia necessária para fazer as atividades do dia a dia. O macarrão é um alimento energético. O macarrão nos dá energia. Os alimentos construtores são fundamentais para o crescimento e para reparar as estruturas desgastadas. Então, os alimentos construtores, eles são fundamentais para o crescimento e para reparar as estruturas desgastadas. O leite é um alimento construtor. Os alimentos reguladores auxiliam no controle do funcionamento do organismo, contribuindo para seu fortalecimento e para o combate às doenças. Frutas e verduras são alimentos reguladores. Então, o macarrão é um exemplo de alimentos energéticos, o leite é um exemplo de alimento construtor e frutas e verduras são exemplos de alimentos reguladores, que regulam o organismo, tá? O controle, que auxiliam, tá? No funcionamento do organismo. Olha só, alguns alimentos fornecem mais energia do que os outros. E quando a gente consome alimentos energéticos em excesso, vai ocasionar o aumento de energia, tá? Para o nosso corpo, e nisso a gente vai ganhar peso, tá? Então, a gente consumir elementos energéticos demais, a gente vai acabar ganhando muito peso. Isso é sobre os alimentos energéticos, tá? Agora, vamos para os elementos construtores, aquele que ajuda no crescimento do nosso corpo. Imagine o tamanho de um bebê que acaba de nascer e a mesma criança aos 10 anos. A altura e o peso dela aumentam. É claro, o cabelo e as unhas também crescem. Alguns tipos de alimentos são responsáveis pelo crescimento e pela reposição de estruturas desgastadas, como a pele e as partes de certos órgãos internos. Isto é o que chamamos de construção. E para isso precisamos dos alimentos construtores, né? Como o leite. Os elementos reguladores, como as frutas, legumes e verduras, recebem esse nome porque são responsáveis pela regulação das funções do organismo. Isso significa que promovem o bom funcionamento dos órgãos que formam o corpo. E esses alimentos reguladores, eles possuem fibras, tá? E essas fibras são muito importantes também para o nosso corpo. É por isso que é importante quando a gente ingere os vegetais inteiros, com as cascas, né? Comer a casca da maçã, comer a casca da goiaba. É importante a gente comer as frutas inteiras e não só tomar o suco da fruta, tá? É bom comer a própria fruta para a gente adquirir mais fibras e ajudar no regulamento do nosso corpo. Atividades. Primeiro, reveja os grupos de alimentos que você e seu colega fizeram na atividade da página 13 e converse com a turma e o professor sobre a questão a seguir. Os grupos de alimentos apresentados, energéticos, construtores e reguladores, têm alguma relação com os grupos que vocês criaram? Que foram esse grupo aqui com esses alimentos? Porque poderemos tirar aqui os energéticos, né, que dá energia, ó. O chocolate dá energia, ele tem açúcar, o bife, o macarrão. Temos os construtores, que é o que tem leite, né? Temos aqui, ó, o leite, o queijo, o pão. Os reguladores aqui, ó, frutas e legumes, tá vendo? Isso é uma resposta pessoal, tá? Segundo, no quadro abaixo, há exemplos de alimentos dos 3 grupos. A partir do que você leu na página anterior, escreva no caderno o nome de cada grupo de alimentos. Grupo A, massa, pães, batatas, óleos e doces. Massas,
estamos falando aqui de macarrão, tá? O óleo, são os alimentos energéticos, tá? Ovos, carnes e leite e seus derivados, queijos, iogurte e manteiga. Nós estamos falando aqui dos alimentos construtores. Frutas, legumes e verduras, nós estamos falando dos alimentos reguladores. 3. Volte à página 12. Na resposta que você daria ao professor, verifique se levou em conta que na refeição dos estudantes do 5º ano deveria haver alimentos dos 3 tipos: os que fornecem energia, os que favorecem o crescimento e os que regulam o funcionamento do organismo. Se não fez isso, analise novamente o almoço dos estudantes e refaça sua resposta. Esses estudantes aqui da página 12. E aí? Nessa aqui, ela está comendo os alimentos energéticos, né? A massa. Aqui, ele está comendo os alimentos energéticos. Tem também os alimentos aqui construtores. E tem os alimentos reguladores com verduras, não é? Então, aqui já está equilibrado. Esse aqui nós temos os elementos reguladores e os construtores. Eu não estou encontrando nesse os elementos energéticos, né? Ficou faltando os elementos energéticos nesse aqui. Então, a refeição que está aparecendo mais completa é a refeição de Otávio. 4. Em casa, comente com as pessoas o que você aprendeu sobre grupos de alimentos. Pergunte se todas elas conheciam esses tipos de alimento: os energéticos, os construtores e os reguladores. Depois, conte aos colegas e ao professor como foi a conversa de vocês. Isso é uma resposta pessoal.